Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu sou professor de Física aqui da Oficina do Estudante e nesse vídeo de agora vocês vão ver a resolução de uma sequência de 6 exercícios temáticos, ok? O tema desse vídeo agora é equilíbrio do corpo extenso. Bom, o primeiro exercício ele fala o seguinte, ó, você tem uma barrinha de 2,40 metros de comprimento articulada nesse pontinho aqui, tá? A barrinha é uniforme, tem uma massa de 10 kg e ele pergunta pra gente quanto que vale esta força aqui, suficiente para que a barra ela não gire, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó, primeiro passo, marcar todas as forças que atuam no seu objeto. Bom, a força F já está marcada aqui, que você vai empurrar para baixo. Tem uma normal aqui, empurrando o nosso bloquinho para cima. Então eu vou colocar aqui uma forcinha. Normal. Legal. A barra tem uma massa de 10 kg, não é? Então ela tem um peso. O peso, como a barra é uniforme, vai atuar bem no centro dela. A gente pode marcar a força, peso, aqui. Se a barra tem 2,40 de comprimento, o peso fica estritamente no meio. Então a gente pode marcar aqui a distância até a barrinha de 1,20 m. Opa! 1,20 m. Legal. As duas condições para um corpo ficar estático são soma das forças igual a zero, ou seja, a força resultante igual a zero, e soma dos momentos igual a zero. Belezinha? Então vamos lá. Vou trabalhar primeiro com a primeira condição, que são as forças. Tudo que está puxando para cima tem que puxar para baixo também. A força mais o peso tem que ser igual a quem está puxando para cima, normal. Legal. Não posso chegar a nenhuma conclusão a partir dessa equação. Guarda ela. Agora, a partir daqui, eu tenho 3 forças e as 3 vão produzir momentos nesse objeto. Então, primeiro passo, escolher um eixo, onde que o objeto vai girar. Vou colocar aqui, ó. Eixo. Maravilha. Então vamos lá, vou calcular o momento das 3 forças ao redor desse eixo. Momento da força F. É a força F vezes a distância da força F até o eixo. Isso aqui. Como a barra tem 2,40 e aqui tem 2 metros, aqui a gente vai ter 0,4, né? 0,4 metros. Legal. 0,4. Momento da normal. Bom, a normal está em cima do eixo, né? A distância da normal até o eixo é 0. Então vai ser normal vezes 0, momento da normal igual a 0. Falta agora o momento do peso. O momento do peso vai ser igual ao quê? A força peso vezes a distância do peso até o eixo. Bom, daqui até aqui eu já vi que tem 2 metros. Aqui tem 1,20, sobra 80 centímetros nesse pedacinho aqui. A gente pode colocar peso vezes 0,8. Ótimo, vamos trabalhar com sinais. O importante é que o momento das forças que fazem girar no sentido horário seja contrário do anti-horário. Vou estabelecer que o anti-horário é positivo. A força F faz o objeto girar no sentido anti-horário. Então, esse carinha aqui vai ser positivo. Vou colocar um mais aqui para deixar em evidência. O momento da normal é 0, indiferente se é positivo ou negativo. O momento do peso faz girar no sentido horário, negativo. Tá? E a soma deste valor e deste valor tem que dar 0 para o objeto não girar. Então, vamos lá. Passo uma linha. Força vezes 0,4 mais 0, vou colocar aqui por desencargo de consciência, mais o menos P vezes 0,8. Isso tudo junto tem que dar 0. Agora a gente resolve a continha. Então vamos lá. Força vezes 0,4 é igual ao quê? Esse 0 joga fora. Esse carinha que está negativo, eu vou colocar para aquele lado da equação positivo. P vezes 0,8. Se a minha barrinha tem 10 kg de massa, o peso vale mg, ok? O g na Terra vale 10, então fica 10 vezes 10, 100 newtons. F vezes 0,4 igual a 100 vezes 0,8. Para facilitar, eu vou pegar esse 0,4 que está aqui e eu vou passar dividindo aqui, né? Divide por 0,4. 0,8 sobre 0,4, isso aqui dá 2, não é?
Então, a força vale 100 vezes 2. A força F vale 200 newtons. Essa é a primeira resposta do exercício. Que feio. 200 newtons. Agora, se eu quiser calcular qual que é o valor da normal, é facinho também, ó. A gente volta nessa equação aqui que a gente tinha parado de preencher. Força mais peso é igual a normal. A força a gente calculou aqui. O peso, 10 quilos, 100 newtons, igual a normal. Normal vale 300 newtons. E achamos o valor final. Bom, exercício 2. Seguinte. Temos um bloco D, ok? Com uma cordinha pendurada por um sistema de roldanas, presa na ponta de uma barra que é articulada aqui. Ela é fixa nesse ponto e pode girar aqui. A pergunta é, esse bloquinho B deve ser colocado na barrinha em algum local de forma que a barrinha não gire. Essa é a questão que nós estamos interessados. Primeiro passo para começar um exercício de estática, não aqui como qualquer um, desenha quais são as forças que estão aplicando no objeto. Então, por exemplo, ó, na nossa barrinha tem uma cordinha puxando para cá, não é? Tem uma tração T, bem na ponta da barra. O bloco B está aplicando seu peso na própria barrinha. Tem o peso do B aqui, ok? A barrinha em si, considera ela que ela não tem massa, portanto não vou colocar o peso da própria barra. A tração vem aqui, opa, a tração está puxando o bloquinho D para cima. E o bloquinho D também tem peso, né? Vou colocar aqui o peso do D, ok? Os valores são fáceis de encontrar. Como o bloquinho B tem 2 kg, o peso do B vale 2 vezes 10, 20 newtons, devido à aceleração da gravidade da Terra. O bloquinho D, como ele tem uma massa de meio quilo, o peso vale 5 newtons. Ok, a condição para o objeto ficar estático, não gire, é que a soma dos momentos dê zero. Então vamos lá. A soma dos momentos tem que ser nula. Temos duas forças atuando na barra, portanto temos 2 momentos. Tem uma forcinha aqui, ok? A força de reação da parede na barrinha. Mas eu não vou colocar ela por quê? O meu eixo eu vou posicionar bem ali, assim eu mato o momento dessa força. Eixo. Sucesso. Então vamos lá. Vou calcular o momento dessas duas forças aqui. Momento da tração é o valor da tração vezes a distância da tração até o eixo, 20 centímetros. Eu não vou converter esse valor para metros, porque eu só não posso misturar centímetro com metro. Se eu quiser fazer tudo com centímetro, tudo bem. Vou colocar 20. Agora, o momento do peso do B, momento do peso do B, vai ser igual a peso do B vezes a distância do peso até o eixo. Não é esse x, ok? A distância até o eixo corresponde a isto aqui, que é 20 menos x. Então a gente pode concluir aqui, ó. 20 menos x. Convenção de sinais. Sentido anti-horário vai fazer um momento positivo. Sentido horário, momento negativo. Esse carinha aqui faz o objeto girar no sentido horário, portanto o momento dele vai ser negativo, enquanto essa aqui vai ser positivo. A soma desse com esse tem que dar zero para o objeto ficar parado. Então vamos lá. Momento da tração mais momento do peso do B tem que ser zero. Momento da tração, a gente calculou aqui. 20 vezes T. Mais momento do peso do B, escorreu de novo aqui, ó. Esse aqui é negativo. Momento do peso do B é peso do B, 20 menos x. Como é que eu encontro a tração? A tração está vindo para cá, e nesse bloquinho que está aqui, a tração é igual ao peso do D. Então a gente pode concluir, ó. Peso do D igual a tração. Vamos continuar aqui do lado. Pegando essa equação aqui, ó, vem para cá. Esse 20t que está negativo aqui, eu vou passar para o outro lado positivo. A gente vai ficar com peso do B
20 menos x é igual a 20t. Peso do B, 20 newtons. Tração é aquele valorzinho dos 5 newtons ali, não é? Ó, a tração igual a 5 newtons vezes 5. Ó, esses aqui vão embora. 20 menos x é igual a 5. Menos x igual a 5 mais... Opa! Menos 20. Menos x igual a menos 15. X é igual a 15 centímetros. Ou seja, para o objeto ficar estático, isso aqui tem que valer 15 centímetros. Esse exercício ele pergunta duas coisas para a gente. Primeiro de tudo, ele dá essa barrinha, e essa barrinha está sustentada no apoio A e no apoio B. E ele pergunta o seguinte, nessa barra tem uma força F, ok? E essa força F está sendo aplicada a uma certa distância do ponto B, que eu vou chamar de X. As duas perguntas que ele faz. Qual tem de ser o valor da força F para a barrinha ficar estática e qual que é essa distância x, tudo bem? Primeiro, o exercício ele dá as forças todas em kilonewtons. Por motivo de simplicidade, eu vou fazer tudo em newtons, tá? No final é só multiplicar por 1000. Opa, então vamos lá. Primeira condição para o objeto ficar estático. A soma das forças tem que ser zero. Tudo que puxa para cima tem que puxar para baixo. 25 mais 35, ó. Soma das forças tem que ser zero. 25 mais 35, isso aqui tem que ser igual a quem puxa para baixo, que é o F e o 20. F mais 20. Legal, 25 mais 35, isso aqui vai dar 60. 60 igual a F mais 20. O 20 vai passar subtraindo lá, F igual a 40 newtons. Ou 40 kilonewtons, de acordo com o exercício, né? F igual a 40 newtons. Segundo ponto, eu tenho que descobrir qual será essa distância x para a barrinha ficar estática. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o eixo bem aqui. Eu vou considerar que o objeto está girando em torno desse eixo. Posso escolher qualquer posição aqui para o eixo, mas aqui vai ficar mais simples. Então vamos lá. Segunda condição para o objeto ficar estático. Soma dos momentos tem que ser zero. Então vamos lá. O momento da força de 25 newtons vai ser quanto? A própria força vezes a distância da força até o eixo, ou seja, 4 metros. Guarda isso aqui. Momento da força de 20 newtons vai ser igual ao quê? A própria força vezes a distância da força até o eixo. A barra tem 4 metros. Aqui já tem 1, sobra... Opa, vou fazer mais para cima. Que horror. Aqui sobra 3 metros. Então vai ser 20 vezes os 3 metros. Guarda esse valor. Momento da força F é o valor da força F, já calculamos aqui, 40 vezes a distância da força F até o eixo. X, a gente não sabe quanto que vale. Legal. Se eu somar esse valor e esse valor, tem que dar zero. Vocês vão perguntar para mim por que eu não fiz o momento dessa força aqui. Ela está em cima do próprio eixo. O momento vale zero, não precisa nem me dar o trabalho de calcular ele. Dá zero. Então tudo bem. Isso aqui, vezes 4, mais isso aqui, mais isso aqui, tem que dar zero. Mas eu esqueci de colocar os sinais, vamos colocar agora, ó. A força de 25 newtons que está aqui faz o objeto girar no sentido horário. Então eu vou considerar que esse carinha aqui vai ser negativo. Os demais vão ser positivos. Então eu posso até colocar o negativo aqui, ó. Paf. Ok? Assim os sinais estão corretos. Vamos resolver. 25 vezes 4 vai dar 100. Menos 100 eu coloco para o outro lado positivo. Vai ficar 20 vezes 3. 60 mais 40x é igual ao 100 que saiu daqui.
Okay? Vou jogar fora esses zeros aqui, vai. Então vai ficar 10 menos o 6, 4x igual a 10 menos 6. 4x igual a 4, x igual a 1 metro. Essa tem que ser a distância da força F para o objeto não girar. Exercício 4, de novo tem uma barrinha estática e ela está presa, articulada no ponto A e está sendo puxada para baixo pelo bloquinho P e por essa cordinha aqui no sistema de roldanas. Tá? Informações que ele passou para a gente. O bloco P tem um peso de 50 newtons. Já vou marcar aqui o meu 50 newtons, tá certo? A barrinha A, ele não passou o comprimento para a gente. Então, vou estabelecer que vale L. A distância de B até A vale L. A barra, ela é totalmente uniforme e tem peso 10 newtons. Então, o peso ele vai ser aplicado exatamente no centro da barra, né? Se ela tem L aqui, L sobre 2 vai ser o momento que o peso vai ser aplicado. Momento não, né? Local. Peso, barra. Ah, mas ele passou o valor do peso da barra, né? Vale 100 newtons. 100 newtons. Ótimo. O peso do P está sendo transferido para a ponta da barra através dessa cordinha aqui, tá? Vai ter uma tração que vai puxar isso aqui para baixo com os próprios 50 newtons do bloquinho P. Agora, o bloco Q, eu não sei o peso dele. Vou deixar como peso do Q. O peso do Q vai ser igual à tração nessa corda, que vai vir para cá, e vai puxar esse carinha aqui com o próprio peso do Q. Quem quiser fazer usando a tração, tudo bem, o resultado é o mesmo. Peso do Q. E a distância do peso da barra até o eixo, L sobre 2. Lembrando que o meu eixo está aqui. Maravilha. Agora a gente pode fazer as continhas. Para começar, na barra em si, nós temos 1, 2, 3 forças, não é? Só que tem aqui uma forcinha no ponto A. A gente vai ter que aplicá-la também. Mas antes de eu fazer no A, vamos trabalhar com aquelas. Vamos lá. Eu vou começar pelo momento. Cadê minha caneta preta? Aqui. Soma dos momentos tem de ser 0 para a barrinha ficar estática. Então vamos lá. Momento da força de 100 newtons vai ser igual a quê? Distância da força até o eixo, L sobre 2, vezes a força, 100. Ok? Momento desses 50 newtons aqui, ó. Momento dos 50 newtons vai ser igual a quê? A força 50 vezes a distância da força até o eixo, L. Legal. O problema é o peso do Q. Vamos fazer o seguinte, ó. O peso do Q, ele pode ser decomposto em outras duas forças qualqueres. A gente pode colocar peso do Q componente vertical, Y, e tem esse carinha aqui, que é o peso do Q componente horizontal, X, tá certo? A componente vertical é a única que faz momento. Esse carinha aqui é como se você tentasse abrir uma porta apertando a fechadura. Não produz momento. Tudo bem? Fechadura não, a dobradiça. Então vamos fazer o seguinte, ó. Posso colocar aqui um triângulo retângulo com essas 3 forças aqui. Eu tenho o peso do Q, eu tenho o peso do QY e eu tenho o peso do QX para cá. P, Q, X. O ângulo do PQ até o PQX vale 30 graus. Então a gente pode colocar 30 graus aqui. Se eu fizer, ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Se eu tentar calcular qual que é o seno desse ângulo aqui, é fácil. Seno de um θ em um triângulo retângulo é cateto oposto, que no caso é o PQY, sobre hipotenusa, que é o meu PQ. Seno de 30 graus, que é o caso que a gente tem ali, vale meio. 1 sobre 2 é igual a PQY. Opa, desculpa. Isso está certo. PQY sobre PQ. Posso dar uma ajustada aqui e vou chegar à conclusão que PQY é igual a peso do Q
sobre 2. Guarda isso aqui. Por quê? Eu preciso calcular o momento desta forcinha que está aqui. Então vamos lá. Momento do PQY é a distância da força PQY, L, vezes a própria força, PQY. Só que o PQY, a gente sabe o valor, é PQ sobre 2. Então o momento do PQY é PQ sobre 2. Legal, calculei todos os momentos que eu preciso. Esse aqui e esse aqui, tá certo? A soma dos três tem que dar 0. Lembrando que tem uma forcinha aqui também, tá? Mas eu não vou trabalhar com essa força aqui agora, guarda para depois. Vamos lá, o primeiro momento, ó. L vezes 100 sobre 2, opa, mais L vezes 50, mais peso do Q sobre 2 tem que ser igual a 0. De novo, esqueci os sinais. Vamos fazer os sinais, ó. Esse carinha aqui, que é o PQY, é o único que está ao contrário. Vou colocar negativo nele. Vou colocar um menos aqui, ó. Menos. Agora a gente pode fazer as continhas. Tá todo mundo sendo multiplicado. Faltou o L aqui, né? L. Tá todo mundo sendo multiplicado por L. Então eu posso chegar aí e jogar fora. Ok? Tem um L aqui no 0, né? 0 vezes 0 não muda. Legal. 100 sobre 2. 50 mais 50 igual a PQ sobre 2. Passei o PQ para lá. 100, o 2 vem para lá, vezes 2 igual a PQ. Peso do Q é igual a 200 newtons. Ok? Essa foi a primeira parte do exercício. Ótimo. Coloquei aqui de novo a mesma barra do exercício anterior, ou melhor, do mesmo exercício, né? E marquei as forcinhas que a gente conhece. O peso aqui eu já conheço, aquele 200 newtons eu conheço, e faltou o peso do outro bloco, né? Tem aqui 50 newtons também. Legal. Ele perguntou pra gente sobre a reação da parede no ponto A. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui tá torto, não tá? Eu vou decompor ele. Tem uma componente que vem para cá e tem uma componente que vem para cá. Para calcular as duas vai ser simples, ó. Esse aqui, que era o meu PQY, usando aquele mesmo triângulo retângulo que a gente usou do lado, pode ser calculado como PQY igual a PQ vezes seno de 30 graus. Agora, essa componente horizontal aqui eu chamo de PQX. E para calcular PQX também é fácil. PQX é igual a PQ vezes cosseno de 30 graus, ok? Vamos calcular quanto que vale cada um desses dois aqui. PQY vai ser igual ao quê? PQ, 200. Para quem não sabe, isso aqui é o meu PQ, vezes seno de 30 graus, meio, 1 sobre 2. PQY vale 100 newtons. PQX, mesmo processo com cosseno. PQX é igual a PQ vezes cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Mas a gente vai aproximar para 0,87. Ok? Aproximado. Fazendo essa continha aqui, o PQX vale 174 newtons. Encontrei as duas componentes do meu PQ. Esse aqui e esse aqui. Então aqui vou apagar essas letrinhas aqui e vou colocar os próprios valores delas. Ok? A vertical a gente já viu que vale 100 newtons, a horizontal 174 newtons. Beleza. Agora, na estática do corpo extenso, não só os momentos tem que ser zero, como a soma das forças tem que ser zero. Soma das forças tem que ser zero, senão o negocinho vai se mover. Vamos trabalhar com as forças na vertical aqui, ó. Soma das forças na vertical tem que ser zero. Tudo que puxa para baixo tem que puxar para cima. Vamos lá, ó.
Na barrinha, quem está puxando para baixo é o 100 e o 50. 100 mais 50. Isso aqui tem que ser igual ao que puxa para cima, né? No caso aqui a gente colocou só o 100. Essa conta aqui está errada, não está? Está faltando um termo nela. Por quê? O ponto A também faz uma reação para cima aqui. A reação vertical na barrinha. A reação vertical, eu vou adicionar ela bem aqui, ó. Mais RY. Resolvendo essa continha, ó, coxinha, RY vale 50 newtons. E o mesmo processo é válido na horizontal. Vamos ver. Quem está puxando para a direita é só aquele 174. Quem está puxando para a esquerda não tem nenhuma, né? É a força que está no ponto A. Tem uma forcinha para cá, que é a reação horizontal no ponto A. É igual a Rx. Rx vale 174 newtons. Então a reação vetorial completa do ponto A é a soma desses dois aqui. Ok? Essa é a reação do ponto A, tá certo? Então o peso do bloco Q é 200 newtons, verdadeiro. Reação Y, 50 newtons, reação X, 174 newtons. Então no exercício é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Bom, exercício 5 é um exercício da Unicamp 2011, né? Então vamos lá. Tem essa barrinha aqui, ok? Que é a barrinha de um guindaste de girafa. E tem um pistão que está empurrando a barrinha nesse ponto aqui, de forma que a barrinha fique estática, né? Lembrando que ela está fixa no ponto O. Então vamos estabelecer o nosso eixo, ó. Nosso eixo vai ser aqui. Eixo. Legal. Para a barrinha não girar, a soma dos momentos tem que ser zero, tá certo? Quais as forças atuando na barra em primeiro ponto? Tem a força F que vem no pistão, não precisa colocar, já está ali. Tem o peso deste caixote que está sendo aplicado na ponta da barra. E a barra em si a gente considera que ela não tem massa, ok? Então não vou colocar o peso aqui no meio. Então vamos lá. Temos duas forças que estão atuando no objeto. A força F eu não sei o valor. A força do peso desse carinha dá para calcular. Se o caixote aqui é 430 quilos, o peso vai ser 4.300 newtons. Aproximando a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos calcular o momento desse carinha aqui. O momento do 4.300 newtons vai ser igual ao quê? A distância do eixo até a força, 2,4 metros, vezes a própria força, 4.300. Ok? Acabou. Próximo momento. Desse carinha aqui que vai ser complicado. Por quê? O momento de uma força qualquer, nós podemos calcular como? A força vezes a distância, vezes o seno do ângulo que a força faz com o braço. Posso usar isso aqui. Só que o ângulo que eu vou colocar nesse teto aqui não é o 30 graus, porque 30 graus não é o ângulo que ele faz com o braço, é o que ele faz com a normal, com a vertical aqui, né? O que me interessa é esse ângulo aqui, ok? Para completar 90 graus, 60 graus. O 60 graus está aqui também, ó. E é esse ângulo aqui que me interessa, tá? Esses dois aqui são ângulos opostos pelo vértice. Então vamos lá. O momento da força F vai ser calculado como? A força F em si, vezes a distância dela até o eixo, 0,6, vezes o seno do ângulo entre a força e o braço, 60 graus. Legal? Nesse exercício em particular, a gente vai aproximar o seno de 60 para 0,86. No outro exercício anterior, a gente aproximou para 0,87, tá? Isso aqui é só para a gente facilitar as contas. Se você for fazer esse exercício rigorosamente, teria que ser raiz de 3 sobre 2. Estou aproximando para facilitar. Bom, momento da força. Um desses dois tem que ser negativo, né? Nós temos esse momento aqui e esse momento aqui. Um dos dois é negativo, pois eles tendem a fazer o braço girar em sentidos opostos. Vou considerar que esse aqui, por exemplo, ó, menos.
isso mais isso tem que dar zero. Então vamos lá. 2,4 vezes 4.300, tá? Tem um menos aqui, mais esse carinha aqui, f vezes 0,6 vezes 0,86, tem que dar zero, ok? Vou pegar esse carinha aqui e botar do outro lado. F vezes 0,6 vezes 0,86, vamos ver isso aqui, né? Igual a 4.300 vezes 2,4. Todo esse termo que está aqui, eu vou passar dividindo daquele lado. A força F vale quanto? 4.300 vezes 2,4. Tudo isso dividido por 0,6 vezes 0,86. Legal. 2,4 dividido por 0,6 dá 4. Então a gente pode tirar esses carinhas aqui e multiplicar por 4 só. F vale 4.300 vezes 4 dividido por 0,86. Se você quiser fazer essa conta na calculadora, faça, mas tem que saber fazer na mão, né? Agora, se você perceber aqui direitinho, ó, 0,86 a gente pode escrever de outra forma, ó. A força é igual a 4.300 vezes 4. Esse 0,86 eu vou escrever ele como 2 vezes 0,43. Olha lá, ó, 43, 43, a gente já viu que dá para fazer alguma coisa interessante ali. A força vai ser igual ao quê? 4.300 vezes 4 sobre 2 vezes... Eu adoro usar fração para tudo, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Esse 4.300 eu vou escrever como 43 vezes 100. Esse 0,43 aqui vai ficar 43 sobre 100, ok? 43 com 43. Como eu estou dividindo por uma fração, esse 100 que está aqui, ele vai lá para cima. O meu F vai ser igual ao quê? 43 já foi embora. 100 vezes 100 vezes 4 dividido por 2? 2. F vai ser igual a 20.000 newtons, que é a força que o pistão tem de fazer sobre a barrinha para o guindaste ficar parado, ok? Bom, exercício 6, o último da lista de estática, diz o seguinte, ó. Tem uma barrinha com 2 metros de comprimento, com os dois bloquinhos A e B pendurados nas extremidades, e eu quero saber quanto tem de ser o peso do bloco B para a barrinha ficar parada. Mas ele deu algumas informações. Ele passou que o peso do bloco A vale 100 newtons. Ok? O peso da barra vale 10 newtons. Como é uma barra uniforme, ele fica bem no meio. Vai ficar aqui. 10 newtons. E o bloco B também está com um pezinho para cá, não é? Vou colocar o peso do B, que está puxando a barrinha daquele lado. Tem a tração que essa cordinha está fazendo para segurar a balança, né? Tração, mas a gente não vai usar ela para nada no fim. Primeiro de tudo, estabelecer um eixo. Esse. Legal. De novo, para o bloquinho ficar estático, soma dos momentos tem de ser zero. Soma dos momentos tem de ser zero. Vamos calcular o momento de todas as forças. Começando por esse aqui, ó. Momento do peso do A é calculado como? Essa distância vezes o peso. 100 vezes 0,5, ok? Vamos fazer a conta já para vocês ficarem felizes. Momento do peso do A, 50 Nm. Agora vamos calcular o momento desse carinha aqui. Momento do peso. Eu não vou colocar peso da barra para não confundir com aquele lá. Eu vou colocar momento do peso só. Se calcula como? O próprio peso, 10 vezes a distância do peso até o eixo. Bom, a barrinha tem 2 metros. Portanto,
a distância da forcinha até a sua extremidade é 1 metro. Aqui falta 0,5 metros, tudo bem? Então a distância desta força até o eixo, meio metro. 0,5. Momento do peso vale 5 Newton metro. Falta o último, né? Momento do peso do B. Agora peso do B vai ser igual ao quê? Essa distância, que vale 1 metro com meio metro, 1 metro e meio, 1,5, vezes o próprio peso do B, PB. O peso do B a gente não sabe, deixa dessa forma. Sinais. Esse carinha aqui, ó, que está puxando para baixo, aqui o peso do A, ó, peso do A. Ele faz o bloco girar no sentido, faz a balança girar no sentido horário. Então, eu vou considerar que esse aqui é negativo. Os outros dois vão ser positivos. Então, esse carinha, mais esse carinha, mais esse carinha, esse aqui, né? Tem que dar 0. Vamos lá. 50... ou melhor, menos 50, né? Mais 5, mais 1,5 peso do B. Tudo isso aqui tem que dar 0, ok? Um momento, mais o outro, mais o outro. Esse carinha aqui eu posso passar para lá, né? Porque vai dar menos 45. Então, 1,5 peso do B vai dar 45. Esse 1,5 aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar os dois lados da minha equação por 2. Então, eu coloco 1 vezes 2 aqui e um 2 aqui. 2 vezes 1,5 dá 3. 3 peso do B é igual a 45 vezes 2, 90. Peso do B é igual a 90 sobre 3. Peso do B vale 30 newtons. E esse é o peso do B para a balança ficar equilibrada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário na página, ok? Até a próxima!